Fala, meus amigos da internet, talvez você esteja assistindo esse vídeo pelo Instagram ou pelo Facebook, mas não se esqueça que estamos no YouTube Daniel P Psicologia. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, não se esqueça também de deixar o seu like aqui nesse vídeo que é muito importante. Se você gostar do conteúdo, compartilhe com todos os seus amigos. Produção, chega de enrolação, vamos para o que interessa, roda a vinheta! No vídeo de hoje vamos falar sobre o pensamento condicional ou pensamento hipotético. Daniel, o que é isso? Na parte 1 do vídeo nós vamos tocar sobre alguns pontos básicos para que você entenda o que está acontecendo e lá no próximo vídeo, na parte 2, nós vamos nos aprofundar no assunto. Pensamento hipotético ou pensamento condicional é aquele que começa mais ou menos assim, ó. E se? Como assim? E se? Imagine só, você está para pegar a moto para ir ao mercado. De repente, você pensa automaticamente, e se eu afogar a moto na esquina, tiver um grupo de pessoas e todo mundo começar a rir de mim? É um pensamento hipotético ou condicional. E se eu pegar a moto, de repente entrar na calçada, atropelar muita gente e de repente chega a polícia, me prende e você começa a imaginar a cena a partir da frase, das palavras e se. Entende? Você começa a construir hipóteses. E pior de tudo, não é somente uma frase, um pensamento automático. É aquele pensamento que prejudica o seu emocional, o seu social e te provoca muito sofrimento. Então, perceba uma coisa. O pensamento condicional, ele parte sempre de uma premissa, um fato, algo inicial, uma ideia inicial. Por exemplo, eu vou indicar para você agora um livro chamado As 10 Bobagens Mais Comuns, esse que você está vendo aqui na tela, que as pessoas inteligentes cometem, e o pensamento condicional é um deles. Lá nesse livro, dando um spoilerzinho para você, tá? Mas saiba que ele é muito top. Lá fala, por exemplo, de um pensamento condicional de uma pessoa que abraçou a secretária e de repente veio um turbilhão de pensamentos na cabeça dele. E se ela engravidar? Eita! E se ela engravidar? Ele pensou hipoteticamente a partir do e se e começou a sofrer por isso. Começou imaginando a cena de descobrindo a gravidez, começou imaginando a cena de tal coisa acontecendo, começou a imaginar a cena de tal coisa acontecendo. Então, começa no e se e começa um turbilhão de pensamentos e imaginações que provocam sofrimento. Mas sabe o que essa pessoa esqueceu de perguntar? Será que um beijo e um abraço engravida alguém? Entende? Então essa é a premissa. Ele partiu da premissa de que ela poderia estar grávida, mas essa ideia deveria ser analisada. Por exemplo, um galho de árvore embarra na sua janela. Você logo pensa, e se for um ladrão? Opa, como assim se for um ladrão? Será que não existe possibilidade de ser outras coisas? Então no vídeo de hoje, no pensamento condicional, você precisa identificar a premissa, qual que é o fato, qual que é a ideia inicial que esse pensamento que está provocando essas imaginações está partindo. Pessoas que começam a imaginar assim, eu comecei a ter um desconforto, e se for o coronavírus? É possível. E se for tal coisa? Então a partir do e se começa um turbilhão de pensamentos muito negativos, disfuncionais, o indivíduo começa a sofrer, porém sem analisar a premissa, o fato inicial. Então, para começar a conversa, antes de nós nos aprofundarmos no assunto lá na parte 2, primeira coisa, identifique a premissa, o fato inicial, a ideia de que você está partindo. Entende? Talvez aquela pessoa, lembra lá que eu falei da gravidez? Deveria se perguntar, é possível que um beijo e um abraço engravide alguém? E olha que ele era um biólogo. Entende? Partir de um fato, uma premissa equivocada, furada. Então, dentro dos seus pensamentos automáticos, dentro dos seus pensamentos condicionais ou hipotéticos, aquele que te leva a sofrer antecipadamente, a antecipar uma ameaça futura, primeiro, identifique a premissa o qual você está partindo, porque ela pode ser furada, equivocada.
Um outro fato muito importante sobre o pensamento condicional ou hipotético é que o sujeito ele foca exatamente na única possibilidade de algo dar errado. É mais ou menos assim, aquilo que tiver de dar errado, vai dar. Como assim? Imagine que existe uma chance em 1 bilhão de tal coisa acontecer. Ou seja, você abandona as milhares de possibilidades de dar certo e reduz somente a única em milhares possibilidades de dar errado. Por exemplo, imagine que você está muito experiente já na direção e você vai fazer uma viagem e de repente você começa a pensar assim, e se tal coisa acontecer? Existe possibilidade dessa coisa acontecer? Existe, mas ela é muito pequena, então nós dizemos que existe uma chance em 1 milhão. Adivinha o que o pensamento hipotético faz com você? Aquilo que estiver de dar errado, provavelmente dará. Então ela reduz você a essa única possibilidade. Olha só, no próximo vídeo nós vamos nos aprofundar sobre sofrimento em relação a isso, sobre como lidar com isso, um pouco mais de pontos importantes sobre pensamento condicional e hipotético. Mas na introdução da série, ficamos por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e se inscrever no canal, é claro, se você ainda não é inscrito. E outra coisa, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Fala, ei, a galera do canal do Daniel está fazendo um vídeo sobre pensamento condicional. Fizeram apenas uma introdução, mas vai se aprofundar mais ainda para te ajudar mais e mais pessoas. E lembre-se, é hora de impactar a vida de alguém com apenas alguns cliques.